Ora, bem-vindos ao terceiro webinar da série em torno da teoria de jogos e da inteligência artificial generativa. No webinar anterior, nós vimos como é que podemos aplicar a inteligência artificial generativa, nomeadamente um Large Language Model, neste caso o ChatGPT, com capacidade de pesquisa na net, e, portanto, e de processamento de problemas complexos, para como é que podemos aplicar então esse tipo de inteligência artificial para produzir uma matriz de jogo a partir de análise estratégica. Portanto, a inteligência artificial primeiro é calibrada, no sentido em que pedimos para ela realizar um diagnóstico estratégico e em seguida pedimos para, com base nesse diagnóstico estratégico, produzir uma matriz de jogo. E ela produz uma matriz de jogo. Isto considerando um jogo 2x2. 2x2 não, um jogo com dois jogadores, portanto, two players game. 2x2 significa dois jogadores, duas estratégias por cada jogador. Aqui a inteligência artificial é livre na definição das estratégias e define-nos também o sistema de payoffs, ou seja, os resultados do jogo para cada combinação estratégica, isto num contexto de teoria de jogos de estratégia. Um, e neste contexto, ela pode-nos dar mais do que duas estratégias por cada jogador, portanto, as estratégias que dá para cada jogador vão depender do caso concreto. Para já estamos a olhar somente para dois jogadores, depois poderemos ir mais adiante olhar para mais jogadores, mas neste contexto inicial vamos demonstrar somente o problema no contexto de dois jogadores. As estratégias e como é que uma inteligência artificial generativa pode processar um contexto estratégico, realizar um diagnóstico estratégico, que é qualitativo, e com base nesse diagnóstico estratégico propor construir uma matriz de jogo, neste caso, considerando em primeiro lugar um jogo simultâneo, isto é, cada jogador escolhe sem saber qual é que é o sentido de escolha do outro jogador e constrói essa matriz de jogo. Agora, a fase seguinte é que, com base nessa matriz de jogo, como vimos no último webinar, o problema seguinte consiste em saber o cálculo do resultado de jogo em termos do chamado equilíbrio de Nash. Ora, um equilíbrio de Nash corresponde a uma configuração estratégica em que nenhum jogador ganha mais mudando unilateralmente de estratégia. Depois iremos ver em detalhe o raciocínio estratégico por trás do cálculo do equilíbrio. Agora, a questão central que se coloca é que, e depois vamos ver vários exemplos disso posteriormente, estas inteligências artificiais generativas, em geral, e isto foi testado, eu testei isto com vários destes sistemas, com o Pilot, com o Grok, por exemplo, e iremos ver essa questão, não conseguem calcular sempre. Podem, por vezes, acertar, mas nem sempre acertam no equilíbrio de Nash em estratégias puras. Ou seja, quando falamos em estratégias puras, estamos a falar de uma escolha estratégica em que cada jogador escolhe uma das estratégias alternativas. As estratégias mistas já são com probabilidades de jogo e iremos ver tudo isso nesta série de webinars, todos estes pormenores. E vamos ver também quer jogo simultâneo, quer jogo sequencial. Agora, a questão que se coloca é que estas inteligências artificiais foram programadas enquanto e aprendem a partir de padrões e processam texto, processam dados qualitativos, quantitativos, por aí adiante, e são muito boas a produzir uma síntese. Atenção que diferentes inteligências artificiais até podem produzir diferentes matrizes de jogo para o mesmo problema. Depende daquilo que foi a base de aprendizagem delas e daquilo que foi o diagnóstico estratégico que elas produziram. E é interessante ver a comparação das diferentes inteligências artificiais a esse nível. Mas para já, a questão que se coloca neste problema específico, e vamos continuar depois a trabalhar o caso
que temos, que começámos no último webinar, a NASA versus ESA, e a playlist para os webinars é sempre colocada para esta série de webinars é sempre colocada na descrição do webinar, portanto quem não assistiu aos webinars anteriores pode assistir, e deve assistir antes deste webinar. Agora, a questão central que se vai colocar é a análise de equilíbrio de Nash, quer em estratégias puras, quer estratégias mistas, quer os jogos sequenciais, não vamos poder fazer nestes sistemas, embora possam pedir à mesma, mas há uma probabilidade não nula de obterem um erro na análise. Ora, tendo em atenção essa questão, então vamos ter de olhar para outro tipo de inteligência artificial. Neste caso, não com aprendizagem de máquina, mas uma inteligência artificial que esteja programada com algoritmos para encontrar equilíbrios, tal que nós sabemos que ela chega sempre ao fim e encontra um equilíbrio. Vamos primeiro pensar em termos de estratégias puras. E, portanto, vamos trabalhar com esse tipo de inteligência artificial. Aqui já estamos no âmbito de um sistema pericial. E para isso vamos utilizar a linguagem Python, a linguagem de programação Python, e vamos utilizar um software, que é o Game Player, de inteligência artificial, e vamos utilizar especificamente dentro do Game Player uma funcionalidade específica, no caso de jogos com dois jogadores, que nos vai calcular tudo automaticamente a partir da matriz de jogo. Portanto, dada a matriz de jogo, guardámos-la, por exemplo, fornecida pela inteligência artificial generativa, guardámos-la em Excel e o sistema vai ler essa matriz de jogo, importar para Python, utilizando ferramentas de manipulação de dados, neste caso num módulo de trabalho de dados que é utilizado na ciência de dados e na estatística, que é o Pandas, é um dos módulos de Python, e esse módulo vai importar a matriz de jogo para aquilo que se chama um tipo de dado que se chama o Pandas Data Frame. Depois, o sistema vai automaticamente converter processar essa matriz de jogo e corrê-la num sistema de inteligência artificial que vai fazer o seguinte: vai analisar o jogo simultâneo, jogo sequencial, com cada jogador, com primeiro um jogador assumindo, se um jogador aguardasse a seleção estratégica do outro, sabendo qual a seleção estratégica do outro antes de jogar, e ele vai analisar isso, pondo um dos jogadores a jogar primeiro e o outro depois, e trocando. Portanto, faz este tipo de análise. E vai também nos calcular um equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Isto para dois jogadores. A inteligência artificial de base com que iremos trabalhar, que é o Game Player, a de base pode resolver qualquer jogo para múltiplos jogadores. Mas o software também tem esta funcionalidade programada, que é um dos módulos do software que faz este tipo de trabalho de automação para dois jogadores, em que faz-nos esta análise toda sem que nós tenhamos de estar a escrever o código em pormenor para cada, para cada alternativa e calcula-nos também o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Portanto, e vamos então trabalhar com isso. Para isso temos de instalar Python, mas não é simplesmente instalar o Python, temos de instalar a Python com análise, que tenha portanto, um pacote de software de Python que inclua também os softwares de análise de dados. Portanto, ou seja, pandas, nomeadamente. Esse era basicamente aquilo que necessitamos. Mas o Scientific Python, todos esses elementos. E vamos então trabalhar com isso. Portanto, o software que nós vamos utilizar vai ser, para a instalação do Python, vai ser a Anaconda. E neste webinar vamos mostrar como instalar, portanto, antes de passarmos à análise de equilíbrio de Nash propriamente dita, que é este webinar
e o próximo e os próximos vão detalhar essa questão do equilíbrio nestas estratégias, em estratégias puras, em estratégias mistas, jogos sequenciais, todos esses elementos vão ser trabalhados nos webinars seguintes e vão ser trabalhados a partir de uma base algorítmica, não baseada em aprendizagem de máquina, mas num sistema top-down, que aí temos a garantia que chega sempre ao equilíbrio certo. Portanto, e a questão que se coloca vai ser, portanto, vamos mostrar outro tipo de inteligência artificial. Portanto, nós temos de utilizar diferentes tipos de inteligência artificial para trabalhar estes problemas. E a inteligência artificial generativa tem o seu lugar, nomeadamente no trabalho de dados quantitativos e qualitativos para o diagnóstico estratégico e para a produção de uma matriz de jogo. Já a inteligência artificial seguinte, que é a inteligência artificial ligada ao cálculo de equilíbrios de Nash, isso aí já vai ser outro tipo de inteligência artificial. Portanto, temos de instalar o Python. Vamos utilizar a Anaconda. Vou mostrar aqui, podem utilizar outros, mas neste caso vou mostrar como instalar um sistema que inclui todos os elementos de que necessitamos. Tem aprendizagem de máquina, tem software de manipulação de bases de dados, que é o Pandas, portanto, tem todos esses elementos. Vamos então à web. Vamos aqui à web. Estou aqui na web e vou pesquisar por Anaconda, que me instala tudo, inclusive é um ambiente de programação. Ora, Anaconda, se não encontram a Anaconda ao filme com a Jennifer Lopez, não é esse, ok? Ele já pôs aqui logo de base porque já tem memória, mas se pesquisarem Anaconda até podem obter a cobra, portanto não é assim, vamos ter de pôr Anaconda Python. Ou seja, para garantir, no meu caso aparece logo de início porque já tinha feito download, mas para quem não tem, não tem no histórico de pesquisa o Python como frequentemente visitado, vamos ter de ir buscar então Anaconda Python. Ora, clicamos aqui em Anaconda, em Python. Anaconda, ou não, não é neste, é Download Anaconda Distribution. Ok, é aqui. Download Anaconda Distribution, anaconda.com, download. Portanto, a Anaconda, estamos a falar daquilo que é um sistema de softwares, de Operating System for AI. É um na verdade um ecossistema para data science e inteligência artificial. Isto é o site oficial da Anaconda e basicamente aquilo que nós queremos é fazer o free download. Free download. Ora, free download. E vamos ter de pôr um endereço de e-mail. Eu vou pôr o meu e-mail institucional, porque eu preciso de fazer o download. Isto dá para Windows, Mac, e Linux, portanto, para os principais, para os sistemas operativos, Windows, Mac e Linux. Portanto, aí não há problema. Eu estou a trabalhar com Windows. Quem tenha Mac ou Linux vai ter de dar outros passos, mas basicamente os passos são semelhantes. Agora, ele mandou-me check email for the download link. Ok. Eu agora vou ter de abrir o meu e-mail institucional. Tenho aqui já o meu e-mail institucional. Vamos abrir e vou clicar em Download Now. Ora, Anaconda Installers. Temos Windows, Mac e Linux. Portanto, quem tenha Mac vai instalar para o Mac, quem tem Linux vai instalar para o Linux. Eu vou instalar para o Windows, que este computador. Estamos no sistema operativo do Windows, portanto, vamos instalar para o Windows. Ok. Eu clico no link, ele vai-me descarregar o link. Neste momento está a fazer o download do installer.
depois todo o processo de instalação é automado. Não vai ser só a Anaconda que vamos precisar, mas vamos ter também de instalar uma outra coisa e já vamos ver. Ok, eu agora clico em abrir o fecheiro, ver se ele me abre. Ok, abriu-me o fecheiro. E aquilo que me abre, vamos pôr aqui. Será este? Exato. Ok. Já me abriu o fecheiro e agora abre-me o installer. Basicamente é fazer next. Vou aqui para baixo. I agree. Install for all users. Next. Pede-me privilégios de administrador. Se for só para um dos utilizadores, pedem para um dos utilizadores, sim. Uh, e ele começará então a instalar. Isto aqui agora vai levar tempo. Qualquer razão não está. Back. O que se passa? Porque é que eu vou ter de sair e voltar a entrar, provavelmente. Sim. Ele bloqueou-me aqui. Gestor de tarefas. Vou ter de tirar esta janela. Bloqueou aqui por qualquer razão. Eu não estou no meu computador habitual, este é um bocadinho mais menos. Porque no meu computador habitual eu tenho o Python já instalado e eu preciso instalar isto de raiz para quem nunca viu. Ok, já foi. Agora vamos abrir de novo o installer. Portanto, isto foi parar as transferências. Vou abrir, clicar duas vezes e agora a ver se ele já vai. Next. Portanto, abriu. Ok, vamos partilhar então a janela do installer. Next. I agree. All users, sim senhor. Next. A ver se ele já. Se ele desta vez abre. Oh, ok, desta vez foi. Sim. Ora, ele vai-me pedir para colocar Destination Folder. Isto automaticamente vai para o Program Data Anaconda 3. Eu vou continuar. Create Shortcut. Não vou pôr, não clico aqui no Clear Package Cache upon completion. Embora há quem possa querer, mas não vamos pôr aqui. Vamos instalar tudo, criar os shortcuts, registar a Anaconda 3 como a base para o sistema Python. Portanto, toda esta parte está ok. Aqui, Clear Package é que não. Vamos então instalar. O Clear Cache não. Não sei que quisessem ganhar espaço de memória depois no fim, mas não convém. Portanto, isto agora é o processo de instalação normal, e seguem, mas vamos precisar depois também de fazer download do Game Player. Isso aí vai ser via GitHub. Eu agora vou guardar mesmo, portanto, para quem não. Para todos verem mesmo um processo de instalação de início ao fim, inclusive o tempo que leva, isso depende também do computador, da velocidade do computador, etc. O meu outro é de gaming que tem placa gráfica para correr assim umas coisas mais avançadas.
Mas eu aí não queria estar a desinstalar o Python para instalar de novo. Um, Este sistema vai nos abrir, nós vamos trabalhar com, tem um sistema, tem um ambiente de desenvolvimento de software. Aquele com que eu estou habituado a trabalhar é o, portanto, Integrated Development Environment. O que é o Integrated Development Environment? É um sistema em que nós podemos programar, e correr código. E há vários possíveis. Aquele com que eu estou habituado a trabalhar é o Spider, com Y, e que vem com este pacote da Anaconda, é esse que vamos ilustrar nestes webinars, e, portanto, nesta parte de programação. Basicamente, a parte de programação não vamos ter grandes linhas de código, essencialmente são os comandos necessários para o processo de importação da base de dados, neste caso da matriz de jogo, no caso dos jogos com dois jogadores, e depois o sistema corre automaticamente tudo. E essencialmente temos poucos comandos. Já no caso de jogos com mais jogadores, podemos ter mais comandos. O sistema permite isso, portanto, porque depois temos o game player, depois iremos ilustrar um pouco mais do game player, mas para já temos esta base de trabalho. Porque para já estamos a focar-nos só com dois jogadores e para perceber os conceitos principais e o processo de análise. E aí, jogos com mais dois jogadores, já, por exemplo, não temos uma matriz visualizável. Uma matriz de jogo basicamente funciona com dois jogadores, em que nós temos uma matriz como um quadro, uma tabela bidimensional. Já, por exemplo, se tivéssemos três jogadores, tínhamos uma estrutura tridimensional e assim sucessivamente. O software original trabalha com um princípio de redes. A inteligência artificial que já está programada trabalha automaticamente com uma estrutura em rede, o que significa que ela consegue trabalhar com múltiplos jogadores, sistemas em múltiplos jogadores, em vez de pensar em termos de matrizes. O sistema cognitivo da inteligência artificial do game player, que não vem com a Anaconda, já agora, portanto, isso aí temos de ir buscar no GitHub. E este webinar é para colocar tudo pronto para depois para a análise. Mas aí vamos ter múltiplos jogadores, tendo múltiplos jogadores, aí vamos ter múltiplos jogadores. Portanto, no gameplay permite trabalhar com múltiplos jogadores, e quando temos para além de dois jogadores, o sistema, a inteligência artificial, o processamento é exatamente o mesmo, porque quer para dois jogadores, quer para mais, ela trabalha com redes. Portanto, e não precisa de uma representação em matriz. Enquanto que dos jogos com dois jogadores é fácil visualizar em estratégias simultâneas. Quando estamos a falar de um jogo simultâneo, o que é no jogo simultâneo, basicamente, cada jogador tem o contexto, conhece o contexto estratégico, há as estratégias alternativas, mas cada jogador decide, não sabendo qual é o sentido de decisão do outro e não pode voltar atrás. Portanto, ou seja, a partir do momento em que implementa a estratégia, implementa aquela estratégia. Essa é a ideia central. Claro que há jogos que podem ser sequencialmente jogados, portanto, isso tem jogos sequenciais, e pode haver uma interação estratégica em que temos uma matriz de jogo para uma fase, e depois outra para outra, e depois outra para outra, e há essas dimensões, esse tipo de dinâmicas. Mas basicamente aquilo que nós temos neste momento e isso é possível de simular mesmo com este tipo de inteligência artificial, o gameplay permite-nos isso. Agora, a construir esse tipo de sistemas. Mas basicamente, neste momento, aquilo que nós queremos é visualizar os conceitos fundamentais e a matriz de jogo como base é útil. Depois passamos à questão da árvore de decisão no caso do jogo sequencial. E aí, no caso do jogo sequencial, o sistema também trabalha com a inteligência artificial de base, também trabalha com com a árvore de decisão. Agora, há elementos nos algoritmos das árvores de decisão que têm de ser tidos em atenção no caso de determinado tipo de jogos, e isso depois nós iremos ver em termos de aplicações de software. Portanto, iremos ver a aplicação de software ao caso específico que temos estado a ilustrar, mas também a múltiplos jogos,
para vermos os padrões e como é que funciona em jogos com dois jogadores, que é o mais simples inicialmente. Isto já está, e como vem, o processo de instalação ainda demora o seu tempo, portanto, porque instala-nos diferentes sistemas de aprendizagem de máquina. O Scikit-learn, por exemplo, vem com automaticamente também, que é um bom software de aprendizagem de máquina. Vem também Data Science, manipulação de bases de dados. Veio o NumPy que tem computação de base, portanto, que nos permite fazer cálculos com matrizes, por aí adiante. Permite-nos trabalhar dados, é muito poderoso, portanto, em termos de aplicações matemáticas, o NumPy. Portanto, no fundo, é uma base de computação matemática ou de suporte computacional à matemática, e que vai ser utilizado, e que é utilizado aqui no sistema. Depois nós iremos olhar também para o código um pouco, e no caso dos equilíbrios de Nash em estratégias mistas, e iremos analisar algumas questões centrais acerca do todo o processo matemático do cálculo e como é que a inteligência artificial trabalha o problema. E basicamente questões centrais da algoritmia vamos ter aqui, vamos lidar com elas. Antes de chegarmos às estratégias mistas, porém, vamos ver primeiro em detalhe nos próximos webinars as estratégias puras, quer para jogo simultâneo, quer para jogos sequenciais. E a questão do jogo sequencial é muito importante porque nos dá uma base, porque há aqui questões que, por exemplo, a teoria dos jogos, em algumas situações, portanto, a resolução de um jogo sequencial é a partir de uma árvore de decisão. E o processo vamos cortando os ramos subótimos, do fim para o princípio. Do fim da árvore para o princípio, é o método de poda dos ramos. Ora, o método de poda dos ramos vai necessitar de pressupostos adicionais em determinadas circunstâncias, nomeadamente casos de indiferença. E nesses casos de indiferença obriga a um algoritmo para além daquilo que a teoria dos jogos imediatamente dá, nomeadamente definição de perfil estratégico. O perfil estratégico do game player está preparado para um jogador que tem um plano de gestão de risco. Portanto, tem um padrão de gestão de risco. Em termos de garantia, de minimização de ameaça estratégica e de maximização de payoff. E essa minimização uma outra alternativa era com probabilização no caso em que podíamos introduzir uma probabilidade de escolha em caso de indiferença. No caso de indiferença estaria 50-50, 50-50, e depois poderíamos trabalhar a partir do ganho esperado. Era outra possibilidade. No entanto, em muitos casos de interação estratégica, o planeamento deve ter em atenção o risco associado o pressuposto de indiferença pode não ser, pode não valer do ponto de vista cognitivo para um agente, enquanto que a minimização da ameaça estratégica faz sentido em termos de diferentes problemas de gestão de risco e de interação estratégica. E nesse sentido, iremos ver esses casos particulares em que a teoria dos jogos não fornece um critério específico e vamos ter de assumir um perfil. O outro perfil possível seria uma apetência por risco, mas esse era o menos plausível de ser integrado em problemas de tomada de decisão. Inicialmente, este software foi desenvolvido e aplicado no contexto de cenários militares, geopolíticos e de defesa e segurança, assim como também casos de economia, tomada de decisão ao nível da gestão, mas em particular na defesa e segurança e as questões que se colocam, a minimização da perda estratégica,
no caso de indiferença do outro jogador, e maximização depois de um ganho estratégico, tendo uma garantia de que o pior cenário estava controlado, fazia mais sentido do que qualquer uma das outras alternativas. E nesse sentido, é assim que esse sistema está programado. E isso, a inteligência artificial, isso iremos ver, portanto, ao nível de algoritmia e da teoria de jogos. Essa algoritmia, aqui os algoritmos ao nível da teoria de jogos dão-nos uma componente fundamental, portanto, porque nós estamos a lidar com o sistema, o algoritmo incorpora as regras decisionais, ou seja, o algoritmo decorre da própria teoria de tomada de decisão. Isso é fundamental. Portanto, nós podemos ter algoritmos para múltiplas coisas. Um algoritmo segue, no fundo, um conjunto de passos e temos a garantia de que ele chega ao fim e, portanto, e dar-nos um resultado. Temos algoritmos para divisão, temos algoritmos para, por exemplo, uma receita culinária. Portanto, temos algoritmos para diferentes problemas. Para um problema de tomada de decisão estratégica, o algoritmo é um algoritmo para o processo de tomada de decisão estratégica. E na teoria de jogos, então, os algoritmos decorrem da própria teoria e daquilo que procuramos. Neste caso, no caso do equilíbrio de Nash em estratégias puras por um chamado jogo simultâneo, ou seja, em que cada um dos jogadores escolhe sem saber sem saber primeiro qual foi o sentido de escolha do outro, portanto, em caso de incerteza estratégica a este nível, o processo de algoritmo é um processo de busca. Portanto, é um algoritmo de busca. É um search algorithm em termos de inteligência artificial. No caso de um jogo sequencial, já entramos com um método de poda dos ramos, temos outro algoritmo. E no caso de equilíbrio Nash em estratégias mistas, temos um algoritmo para resolução de sistemas de equações lineares, basicamente. E aí utiliza-se o cálculo de matrizes, isto falando em termos de jogos com dois jogadores. Portanto, e aí temos de trabalhar a partir desta base algorítmica, portanto, e vamos ver toda esta dimensão. Portanto, de que modo é que o algoritmo reflete a própria teoria. Estamos quase a acabar o processo de instalação, mas ainda falta um bocadinho, portanto está Setting Installation Directory Permissions. Eu vou aproveitando para introduzir aqui alguns conceitos e ir trabalhando. Um, Agora, a questão, e dá para terem uma ideia também dos webinars. Portanto, nos webinars vamos estar a trabalhar quer com o relatório de intelligence, exatamente como foi explicado no webinar anterior e nos webinars anteriores, e vamos chegar ao fim com um relatório de intelligence produzido com o uso de inteligências artificiais enquanto ferramentas, não substitui o decisor humano e o analista, nem o analista humano precisa de raciocinar acerca daquilo que a inteligência artificial está a dar. Inclusive é se está correto, se não está, se é plausível, se não é, há estes elementos adicionais. E essa interação, quer ao nível do diagnóstico estratégico, na definição do problema, no modo como colocamos a questão à inteligência artificial, quer ao nível depois da análise dos equilíbrios. Porque aí o ser humano tem de pensar assim, ok, o que é que isto significa o que é que este equilíbrio estratégico significa do ponto de vista do problema em questão. E esse raciocínio é fundamental. E isso é context sensitive, portanto, depende do contexto específico. E aí o ser humano é fundamental. A inteligência artificial dá sínteses cognitivas como bases, com uma matriz algorítmica, mesmo as de aprendizagem de máquina, é uma matriz algorítmica, tem um algoritmo de aprendizagem, e é condicionada quer por esse algoritmo de aprendizagem, quer pelos dados que são fornecidos para treino. Isso condiciona aquilo que a inteligência artificial é capaz de fazer, a funcionalidade com que ela foi construída, e também condiciona e também nos conduz, por exemplo, a situações como o que é que ela não é capaz de fazer, portanto, os limites cognitivos da inteligência artificial.
Ora bem, já completou, agora vou clicar em Next. Next e Finish. Ok. E já tenho. Agora, a fase seguinte é no ambiente de trabalho procurar por Spider com Y. Spider com Y. Ora bem, isto aqui, a ver se eu consigo partilhar. Compartilhar tela. Penso que está. Welcome to Anaconda, ok. Portanto, a instalação está completa. Portanto, eu vou no ambiente de trabalho abrir um software que se chama Spider, com Y. Acho que isto ainda, o sistema ainda me está a dar. Ok, 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 ok. Compartilhar. Ele abriu automaticamente o Anaconda Navigator. Fechar. Não, não quero. Abriu-me automaticamente aqui o Anaconda Navigator. Vou voltar a abrir Anaconda Navigator. Ok. Tal. No, don't show again. Não quero. Para já, onde é que eu tenho? Vamos lá procurar. Jupyter Spider. Tenho aqui o Spider. O Spider é útil ficar no ambiente de trabalho. Aliás, eu já o tenho aqui aberto. Ele já me abriu. Ok. Tenho aqui o Spider. Ora, é com este software com que nós vamos trabalhar, o Spider. Portanto, o Spider é um Integrated Development System, Environment, portanto, ambiente integrado de escrita de código, basicamente. E tenho aqui o Spider. Eu vou trabalhar, na verdade, não vou trabalhar neste computador, vou trabalhar no meu principal, mas estou só a mostrar neste computador a instalação de tudo. Este Spider, eu vou pôr Spider com Y, portanto é com Y, Spyder. É com esse que vou trabalhar. Podem trabalhar com outro, portanto, com aquilo, desde que seja fornecido no software Anaconda, no pacote Anaconda, podem trabalhar com diferentes ambientes. Eu estou habituado a trabalhar com o Spider, é com esse que vou mostrar todos os elementos. Agora, portanto, ele já está pronto para funcionar. Agora, não tem ainda o software de análise de jogos. Portanto, e para isso não vem com a Anaconda, mas está disponível na minha página de GitHub. Basicamente fui eu que programei com o Anaconda Navigator. Yes, ok, vamos lá. Eu vou pôr na barra de tarefas, a fixar na barra de tarefas o Spider, porque depois é mais fácil chegar a ele. Ok. Spider. Fixar em barra de tarefas. Ok, já tenho o Spider na minha barra de tarefas. Agora, vamos então partilhar. ahm, Vou voltar à web, basicamente. Vamos voltar à web. Ok, já estou aqui na web outra vez. Interromper compartilhar para garantir isto. Compartilhar. Tá, novo separador. Tá certo. Ok. Ah, e agora vamos então aqui à GitHub. E vamos ao CP Goncalves. Portanto, Carlos Pedro Gonçalves. Ok, Carlos Pedro Santos Gonçalves está aqui, GitHub, CP Goncalves. Ora, estamos então aqui e temos o Game Player. Ora, o Game Player
é o nosso Game Theory Analyzer com Python. Tem vários exemplos de aplicação. Tem bases de dados já em Excel, com as matrizes de jogo para vários. E basicamente tem a inteligência artificial, Game AI, Game P, Game Player, Sequential e Two Player. Nós vamos trabalhar essencialmente é com este software Two Player e vamos ver vários exemplos de aplicação deste software para diferentes matrizes de jogo. E vamos também ilustrá-lo no problema central que temos estado a trabalhar para o relatório de intelligence. Mas para já, para a construção do relatório de intelligence, utilizando a teoria de jogos e inteligência artificial generativa. É com este software que vamos trabalhar. Ora, vamos ter de fazer o download. Portanto, download zip. Ele fez-me o descarregamento. Agora vou abrir, interromper o compartilhamento. Vamos aqui ao sistema. Onde é que eu tenho? Explorador do Windows. Ok, estou aqui no explorador do Windows. Vou fazer, portanto, ele para as transferências pôs-me o fecheiro zipado, pasta comprimida. Eu vou clicar duas vezes sobre esse fecheiro, copiar, copiei, vou para os documentos e tenho o Game Player a colar e está aqui o Game Player Master. Ok, tenho aqui o Game Player Master. E está o sistema pronto para funcionar. Ultimatum, por aí adiante. E agora, na próxima sessão, portanto, hoje foi só para instalar o sistema todo. Próxima sessão, vamos trabalhar com o sistema. E, portanto, basicamente, qualquer ficheiro em Excel com a matriz de jogo tem de ser colocado nesta pasta e o sistema depois vai trabalhá-la. Portanto, mas isso fica para a próxima sessão, não para hoje. Portanto, e na próxima sessão, hoje foi só para a instalação de tudo, inclusive é do software Game Player. Próxima sessão, vamos começar a trabalhar com a questão do equilíbrio nestas estratégias puras e a questão do jogo sequencial, portanto, e vamos trabalhar isso em detalhe. Portanto, por hoje ficamos e até à próxima.